Vem pra cá, Vladimir Arraes, ele que vai falar um pouquinho aí sobre a questão dessas florestas. Olha que bonita essa camisa, Fundação Florestal. Por favor, Obrigado. fique à vontade. É um assunto que tem que ser falado, Sim. né? A gente está vivendo um colapso no nosso planeta em todos os sentidos, né, Vladimir? Uhum. Na questão do impacto das temperaturas, das queimadas. Bom, são N questões que a gente está mudando aí, né, no nosso planeta e para pior. Isso que é o Exatamente. problema, né? Boa tarde, seja Boa tarde, bem-vindo. muito obrigado. Aproveitando hoje, né, para ressaltar que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, é um dia que a gente trabalha muito a questão da conscientização em relação à preservação dos nossos ecossistemas. A gente precisa, como você disse, melhorar muito, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa recuperar muito essas áreas degradadas, porque as mudanças climáticas estão aí e os efeitos estão cada vez piores, a gente tem sentido isso no nosso dia a dia. A gente vê que as queimadas, né, também é acho que dos maiores prejuízos que a gente pode trazer para a nossa mata. E você tem esse projeto que é super bacana, que tem bastante o foco, né, nessa questão das queimadas, de preservação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Fundação Florestal e quais são aí as questões, o olhar que vocês têm para a natureza como um todo. Tá. A Fundação Florestal é um órgão do governo do estado que faz a gestão das florestas estaduais protegidas no estado de São Paulo. No meu caso, a função é coordenar as ações preventivas e de combate aos incêndios florestais para que a gente possa garantir que essa biodiversidade não seja afetada de maneira negativa. Esse é o nosso trabalho junto a 1.500.000 hectares de área. Isso dá mais ou menos, cada hectare de área equivale a 10 mil metros quadrados, um campo de futebol. Então a gente tem sobre áreas protegidas do governo do estado 1.500.000 campos de futebol sob nossa proteção e guarda. Que bom, né? Sim. Porque é super necessário para tudo, né? Para que a chuva possa acontecer no tempo certo, as estações do ano também possam acontecer cada uma dentro da sua temporada. E a gente vê como o clima está muito diferente. A gente está vendo agora um inverno que não é inverno, né? A gente vê que realmente isso tem afetado demais até nas questões das temperaturas. São Paulo sempre foi maluco nos seus Sim. graus, assim. Mas agora a gente vê que realmente está uma coisa assim fora do controle, parece, né? As questões das queimadas, elas contribuem bastante para a mudança climática, né? Através da emissão de gases de efeito estufa. Isso já é causado por combustíveis fósseis, por isso que a gente também tem investido, né, em carros elétricos, energia mais limpa, porque todo combustível fóssil é muito poluente, e acaba causando essas questões que é o superaquecimento da terra, né? Por isso que a gente tem tido ondas de calor, bloqueios atmosféricos que têm dificultado essas frentes frias de entrar para dentro das nossas áreas, e a queimada em si, ela contribui muito para isso, ela causa muito dano para a questão ambiental, ela causa dano para o solo, para os nossos recursos hídricos, para a fauna, para a flora, para a nossa saúde, porque ela causa problemas respiratórios. Então a queimada, hoje, talvez ela seja o fator mais agressivo para a destruição das nossas áreas ambientais. Quais são hoje as medidas preventivas, né, que a Operação SP Sem Fogo, né, assim que chama? Isso. Tem feito para poder prevenir isso, né? Porque eu acho que a prevenção é o melhor remédio em todos os sentidos da Sim. vida e de todos os temas que a gente vê por aí. A Operação SP Sem Fogo, ela não envolve só a Fundação Florestal, né? Ela envolve outros órgãos ambientais do estado de São Paulo e órgãos de proteção. Então ela envolve Polícia Militar Ambiental, Polícia Ambiental, né? O Corpo de Bombeiros, a CETESB, que são os órgãos licenciadores ambientais do estado, a Fundação Florestal. Então a Defesa Civil do Estado, o nosso trabalho de medidas preventivas, ele vai desde ações educacionais nas comunidades em torno das áreas protegidas, as ações educativas nas escolas, nas universidades, ações educativas que a gente desenvolve também dentro das próprias unidades de conservação com seus programas de educação. A gente tem uma ação chamada que são os aceros ambientais. São faixas lindeiras que a gente limpa para poder facilitar os acessos dessas equipes para uma ação de combate mais rápida e para, dependendo da severidade que vem o fogo, caminhar, cortar esse fogo para que ele não entre nessas áreas de maior biodiversidade. Então, as unidades de conservação hoje elas são mantidas por 1.600 quilômetros de aceiros
preventivos, que aqui facilita, como eu disse, o combate e minimiza que esse fogo venha de maneira muito intensa para dentro das nossas áreas de proteção. Que bom, né? E como que, por exemplo, né, eu como comunidade, eu como ali, tô no meu bairro, como é que eu posso fazer para ajudar a prevenir também isso? Quais são as ações que nós, seres humanos, podemos fazer para prevenir, né? Que aconteça mais prejuízos à natureza? Acho que a primeira coisa é não manejar fogo, né? Evitar colocar fogo em lixo que é abandonado, é um problema sério que nós temos, né? O descarte irregular de lixo que vem, a pessoa passa lá depois, põe fogo, acaba dando problema. Limpar terreno usando fogo é um grande problema. Um apelo que a gente faz extremamente importante: não soltem balões. Essa época Balão agora é começa, crime né? ambiental. Uhum. E a gente teve alguns incêndios bastante severos causados por balão. Então, balão hoje é uma prática que é proibida e é passível de multa, é passível de sanções penais para quem solta balão. A gente pede para que realmente não solte isso. E essas medidas preventivas de controle. E qualquer sinal de fumaça, por favor, avisem os órgãos competentes em relação a isso. É importante, né? Essa época do ano, agora junho, tem as festas juninas. Sim. E até as próprias fogueiras mesmo que o pessoal acaba fazendo nas festas. Existe uma autorização que tem que ser pedida para fazer, né? Se você for fazer uma fogueira num evento, não tem alguma coisa assim? Se você for fazer em áreas particulares, você precisa ter essa autorização. Em áreas públicas, você não pode usar esse tipo de fogo de jeito nenhum. Tá. Pessoas que acabam entrando em áreas de maneira irregular, fazem fogueira em acampamentos clandestinos, a gente também peça para que não seja feito, para que nem entrem nessas áreas, porque praticamente 99% dos nossos incêndios hoje, eles são criminais. Eles são decorrentes de ações humanas, seja ela intencional ou por negligência. Então a gente sempre reforça essa questão, né? Pessoas proprietários rurais que vão limpar suas pastagens, evitem o uso do fogo nessa época. Existem outras formas de se manter limpo, mas o fogo, principalmente na época de estiagem, que no estado de São Paulo vai de junho a outubro, comecinho de novembro, período mais seco, que não chove. Qualquer tipo de fogo é proibido no estado de São Paulo. Quais são os impactos ambientais que a gente pode ver quando tem as queimadas, né? Além de algumas coisas que a gente já falou, mas quais são os impactos maiores que a gente consegue perceber aí na natureza? O que você vê de maneira muito clara, primeiro, a perda da vegetação. Tá. Você tem um espaço verde, ele rapidamente se transforma em cinza. Você também consegue observar muito fácil morte de animais silvestres. É bastante comum a gente encontrar animal silvestre morto, porque às vezes não consegue entrar numa rota de fuga. O fogo tem muita severidade, principalmente nessa época agora de estiagem. A gente tem alguns gatilhos que facilitam o fogo nessa época agora, que é uma temperatura acima de 30, uma umidade abaixo de 30 e um vento acima de 30 km. Isso faz com que o fogo emita mais radiação, que ele caminhe mais rápido e que seja mais severo. Além disso, a gente vê claramente nascentes sendo secas por causa disso, então está claro ali o impacto ambiental e o impacto na paisagem. Porque você tem aquele verde bonito, florido, de repente está tudo transformado em cinza. Aquilo, dependendo do tipo de vegetação, não se regenera de maneira fácil, vai abrir espaço para outras espécies que são invasoras, vai causar um dano ambiental, aquele ambiente já degradado pelo fogo. Você vê que toda a fauna, toda a flora ali, tudo é impactado, Tudo é impactado. né? Fora aquecimento global, fora a questão econômica, né? Fora milhões de outros prejuízos que o próprio país, cidade, enfim, pode acontecer. A gente viu que esses últimos anos a nossa querida Amazônia está sendo extremamente afetada, né? Tá tendo aí dos maiores desmatamentos. E a gente vê como que realmente as pessoas parece que não percebem o que está acontecendo. E afeta diretamente a saúde daquela população que está no entorno daquela área ambiental. No caso da Amazônia, são grandes queimadas, do Pantanal também, no estado de São Paulo, muito menos agora, né? Mas, assim, aquela mancha de fumaça, ela se dissipa e ela fica na atmosfera durante muito tempo, porque ela precisa de chuva ou vento para ir para cima da atmosfera. Aquilo causa uma série de problemas respiratórios para as pessoas,
além de tudo que você já falou, o dano à fauna, à flora, aos recursos hídricos. Então a gente tem problema. Por que a gente tem problema de água quando tem estiagem? A gente não tem mais produção de água. Quando a gente perde a floresta, a gente perde a produção desse manancial. Sim. E a gente começa a fazer malabarismo para a empresa de água fazer malabarismo para trazer de uma área para outra, para tentar atender a cidade que precisa dessa água. Além do problema que causa para o próprio bioma. Você não tem a sustentabilidade do bioma. E aí os animais começam a ir atrás de comida porque a floresta deixa de produzir, você não tem mais floresta. Os animais começam a chegar nas comunidades, por isso que às vezes você vê informações de onça que estão em áreas urbanas, atrás de comida. O urso nos Estados Unidos, né? No México. No México. Aí é uma cena assim que é super assustadora. A mãe, eles estão num parque e a mãe tá com o menininho comendo, o urso vem, ela tampa o olho do menininho, fica assim, o urso come toda a comida deles, eles não se mexem, mal se respiram assim, e aí ele vai e sai. Então você vê que realmente é uma coisa que a gente tá mais perto do que a gente imagina. Porque a floresta ela dá para o animal a sustentabilidade. Tudo que o animal precisa está ali na floresta. Quando você retira essa sustentabilidade, ele vai além para buscar. É onde ele começa a entrar nas casas. E a cidade chegou mais próxima às áreas ambientais também. Aí você tem todo esse conflito da cidade, próxima à área ambiental, a presença de animais domésticos nas áreas ambientais e vice-versa. Então você tem todo esse contexto, além desse contexto de maior predação que nós temos hoje, que é o fogo. E a gente vê realmente o quanto é valiosa as florestas, né? Porque ela traz ali a umidade para o ar, ela que manda muito nas chuvas, né? A gente vê como está mais seco o nosso tempo, exatamente por isso. Você anda aqui em São Paulo, principalmente, vários lugares que era muito arborizado, até nosso ambiente aqui mesmo na cidade, hoje em dia essas árvores não existem mais. Porque se chove vai cair no carro, vai estragar o carro, então corta essa árvore. Claro que hoje a prefeitura ela tem ali um olhar muito mais atento para isso, porque hoje você não pode cortar a árvore por aí não, né? Não pode. Tem toda uma questão. Você consegue explicar para a gente sobre isso também? Não pode. Você tem alguns problemas. Primeiro, o que a gente chama nas grandes cidades de ilhas de calor. Quando você tira a vegetação e você constrói prédios, casas, você deixa de ter uma regulação de temperatura naquela região. Então você tem hoje uma diferença, dependendo do local. Se você estiver na Avenida Paulista e for para a Serra da Cantareira, você vai ter uma diferença de 4 graus, de até 4 graus de temperatura, fora a umidade. Né? Então, essa situação tem causado esses problemas nas grandes cidades. Com isso você traz o quê? Grandes concentrações de chuva localizada onde estão as ilhas de calor, uma quantidade enorme de raios. São Paulo é uma das capitais que mais tem raios no mundo. Uau. E a prefeitura, no caso da arborização urbana, não autoriza o corte, tem que ser licenciado, tem que ser avaliado. E a prefeitura tem feito um trabalho bastante importante de recuperação dessa arborização urbana, que é diferente do que você tem numa floresta original. Como é que faz, por exemplo, né, quando se tem uma queimada, essa questão do reflorestamento? Como que ela acontece? Quanto tempo demora para ter uma área ali reflorestada? São muitos anos? Depende do bioma. No caso da Fundação Florestal, a gente trabalha com recuperação de áreas degradadas, não só do fogo, como áreas que estão invadidas por espécies exóticas ou áreas que foram desapropriadas, a gente precisa recuperar esse bioma. Então existe um projeto na Fundação Florestal chamado Projeto Nascentes, que trabalha a recuperação dessas áreas de acordo com o seu bioma, seja Mata Atlântica, seja Cerrado. Mas o Cerrado em si ele tem resiliência, ele se recupera sozinho de maneira muito rápida, inclusive. Diferentemente da Mata Atlântica, que tem um contexto de recuperação mais lento, você estimula em algumas situações. Mas a Fundação Florestal faz isso na gestão dessas áreas queimadas. Que bom, né? Porque a gente ouvia, né, pelo menos há um tempo atrás, que demorava muitos anos, 20 anos, 10 anos para aquilo se recuperar. Então, já existem ações, então, para que isso seja em menos tempo. Sim, quando você estimula essa regeneração, ela vem mais rápido. Mas ela também se regenera de maneira natural, mas de uma forma mais lenta. Então, quando você estimula isso, né, com fertilidade do solo, as coisas, ela tem o seu processo de recuperação um pouco mais rápido. E como que é o treinamento hoje dos brigadistas que vocês atendem, que estão com vocês ali dentro desse projeto?
Como que funciona o treinamento deles? Hoje a Fundação Florestal ela dispõe de mais ou menos 350 brigadistas no estado de São Paulo inteiro. São os funcionários. Todo funcionário da Fundação Florestal, hoje apto a combater incêndios, ele passa por uma capacitação. Então, primeiro tem que ter a questão da capacitação física. Combater incêndio na linha de frente não é fácil. É uma atividade extremamente desgastante, porque você tem problemas, né? Você tem temperatura alta, você tem declividade de solo, você tem pouca ingestão de água, porque você nem sempre está próximo da água. Você tem problemas com animais correndo do fogo, você tem problema com animal peçonhento, você tem uma série de coisas. Então a gente começa a trabalhar desde as técnicas de combate até primeiros socorros, em caso de acidente, de que forma a gente se comporta. E quando você trabalha com fogo, você tem as técnicas para cada tipo de vegetação. Fogo em montanha se ataca de um jeito, fogo em cerrado se ataca de outro, fogo em Mata Atlântica você tem outra ação. A gente não apaga fogo hoje praticamente em área ambiental com caminhão-pipa. Caminhão-pipa é na borda de um fogo. Só que geralmente esse fogo ele vai além da borda. Ele caminha para dentro da mata, então você não tem acesso a esse tipo de situação. A gente usa instrumentos, a mochila costal, que é uma mochila que a gente usa que adequa 20 litros de água nas costas para a gente poder fazer um rescaldo, apagar uma chama mais intensa para poder chegar. A gente usa equipamento chamado abafador, com equipamento de mão, onde você abafa, porque você tirando um dos itens do fogo, quando a gente abafa o fogo, você tira oxigênio. A tendência da chama é baixar. Então, existem técnicas para cada tipo de vegetação e cada tipo de terreno quando você apaga fogo. E a gente trabalha tudo isso na Fundação Florestal, além de muito cuidado com os equipamentos de proteção individual de cada brigadista. Cada brigadista tem lá a sua roupa, anti-chama, capacete, anti-chama, bota anti-chama, luva, balaclava, proteção de pescoço, porque a gente tem muito problema de fagulha que cai, toco que cai, então a gente tem que estar sempre com capacete, óculos de proteção. Então, não é muito confortável, mas é extremamente seguro. A gente também precisa ter cuidado para que, numa ação de combate, a gente não tenha um segundo problema. O primeiro é o fogo e o segundo pode ser um acidente com a nossa própria equipe. Então, a gente trabalha todas essas questões técnicas, principalmente sempre valorizando a questão da vida humana. E é importante até falar que às vezes pequenos acidentes domésticos também acontecem por uma falta também de informação. Até a gente tem a nossa cozinha aqui, e para deixar uma dica para você que está em casa, se um dia você tiver com a tua panela lá e ela pegar fogo, o que a gente faz? Muita gente acaba jogando água, né, Vladimir? E isso pode piorar. O que a gente tem que fazer? Uma dica para quem está em casa agora. Desligar o fogo, tentar tirar a panela para fora, se você conseguir, se não deixar que ela vai parar sozinha. Tá. Não mexer. Toda vez que você tem algo quente e você joga algo com uma outra temperatura, você vai ter um choque térmico. Quando você joga uma panela que ela está lá pegando fogo ou que ela está extremamente quente, as pessoas têm muito essa mania, né? Da panela tá com a pressão, ela vai tirar a pressão debaixo da água. Ela pode explodir na sua cara. E fazia sempre Todo isso. mundo faz isso. Não Então faço o mais, ideal não. é que assim, quando a panela tá fervendo, mesmo que a gente tenha um pouco de pressa, tem que esperar. Desliga o fogo, a hora que parar de fazer o barulhinho, a pressão sair, tá? Outra situação que as pessoas fazem com panela, né? Vai lá, levanta o pino de pressão. Aquilo pode te dar um problema também. Então você tem que ter muito cuidado com essas questões. Desliga ali o fogo, e tira a panela e deixa que ele vai parar. Uma hora ele vai parar. Então, esses pequenos acidentes domésticos também podem acontecer e aí é ruim, né? Porque pode gerar aí um incêndio na casa, então tem que tomar muito cuidado. A gente sabe também, né, que toda essa operação sem fogo, ela é monitorada. E como é que vocês fazem esse monitoramento? Tem câmera em todo lugar para vocês verem? É denúncia? Como é que é? Não, são várias situações para o nosso monitoramento. O primeiro monitoramento das nossas áreas é feito de maneira remota. Nós temos um sistema de monitoramento que é chamado SMAC, Sistema de Monitoramento, né? Que é monitoramento por satélites. Então a gente tem mapeado todas as nossas áreas e o satélite está passando, são 4 satélites que monitoram em tempo integral as nossas áreas. Então, quando o satélite detecta qualquer foco de calor, ele nos dá coordenada num painel e a gente aciona as equipes de campo para ir lá verificar. Isso praticamente em tempo real. Então, a gente ganha muito nisso porque
fogo em mata, ele é resposta. Uma Tá. resposta mais eficiente, probabilidade de você ter um foco grande é muito pequena. Porque você vai pegar ele de maneira inicial. Se você demora mais para chegar, você vai acabar tendo isso. Então, essa é a primeira ação. A segunda ação é a ação de campo, ação de monitoramento de campo. Nós temos equipes que são volantes de moto, de carro, estão sempre presentes nas nossas áreas. A terceira, a gente conta muito com a população também de entorno, porque a gente tem áreas muito extensas. Quando a gente sempre fala assim, vê fumaça, ligue 193 ou ligue na unidade de conservação mais próxima. No próprio telefone da Fundação Florestal nos passa, já tem um fogo no local tal, no bairro tal, a gente está sempre atento. Mas o monitoramento para a gente remoto é extremamente essencial, porque a coordenada te dá certinho aonde tem o fogo, qualquer foco. Nossa, a tecnologia, né, hoje é Muito, uma bênção, né? muito. Em algumas coisas assim, imagina, porque como controlar uma área tão grande, né? Como você Sim. poder olhar para isso sem você ter um recurso da tecnologia. Você trabalha há quanto tempo já, Vladimir, com essa questão da preservação, de cuidado aí com as matas? Ó, eu trabalho no governo do estado há 39 anos. Mudou muito de quando você começou para agora essa Mudou questão de bastante. tecnologia, assim? Antigamente, né, alguns anos atrás, nós não tínhamos muito nem acesso a essa tecnologia, né? E você tinha uma resposta mais lenta, porque você tinha que identificar o foco, às vezes as informações não chegavam, telecomunicações de maneira um pouco precária, as áreas de preservação estavam em áreas mais afastadas, então você tinha dificuldade com telefonia, você tinha praticamente pouca telefonia digital, dependia de rádio e comunicação, você levava muito mais tempo para chegar. Hoje é praticamente imediato, o satélite pegou, você está lá no computador, já te emite um alerta no computador e no celular, já com a coordenada de onde está o foco de calor. Aí, através lá, você já aciona via rádio comunicação ou celular, se não tiver o acesso com rádio comunicação, a sua equipe de campo, que a gente chama de primeira resposta, e a primeira resposta já vai para o local avaliar. E já te dá um retorno, ó, a gente consegue aqui, dá para controlar, ou precisamos de ajuda. E a gente classifica os níveis de incêndio em 4 níveis. Conforme nível 1, um tipo de ajuda, nível 2, nível 3, nível 4 os grandes incêndios, a gente precisa de apoio aéreo, essas coisas todas. Mas a gente tem todo um esquema e a tecnologia é perfeita para a gente. Porque a coordenada não tem como errar. O satélite localizou, deu a coordenada, você passa para a equipe com GPS chega no local. Gente, que máximo, né? Qual que é a punição para quem hoje coloca fogo, ateia fogo em alguma área que é de preservação? Vai ser autuada, vai responder processo, vai ser multada e, dependendo dos danos causados, vai ter que construir um termo de ajustamento de conduta para a recuperação dessa área e pagar danos causados. Aí essa pessoa que causou o dano, ela que vai ter que reflorestar Exatamente. aquele pedaço. É ela ou a empresa causadora, porque a gente tem alguns acidentes que vêm, né, de algumas outras empresas. Então, quem causou o dano vai ser responsabilizado. Hoje tem, por exemplo, alguma ação entre o governo e os comércios, as pessoas que precisam, por exemplo, da madeira para fazer aí portas, enfim, para como mesmo mão de obra ali, aquele pedaço, matéria-prima, perdão, tem hoje alguma ligação aí? Como é que as empresas fazem para fazer essa retirada hoje? As empresas têm o seu processo de licenciamento de madeira, né, de madeira produzida, principalmente madeira produzida. Hoje se usa basicamente madeira produzida, madeira plantada. Não se usa mais madeira nativa para confecção. Corta Exatamente, a árvore, tira, não. Hoje você basicamente o mobiliário todo usa pinos, eucalipto, mogno da Índia. Né? Você tem madeiras exóticas usadas basicamente para esse tipo de produção, para que você não use mais madeiras nativas. O que existe ainda é o comércio irregular e a extração de madeira ilegal. Isso é crime. Certo. Né? Isso é crime para quem corta, é crime para quem transporta, é crime para quem revende. Então, isso aí tem, né, as ações da Polícia Militar Ambiental, da própria Polícia Rodoviária, de avaliação. Qualquer transporte de madeira hoje, ela depende de guia de um órgão local que vai estar analisando e autorizando esse transporte ou não.
Então você tem que provar a origem da madeira, se é de reflorestamento, que é para onde vai, com nota fiscal certinho. Não atendeu essas regras, é clandestino, é irregular. É irregular. Então, eu tinha essa curiosidade, porque eu falei, gente, tá, mas a gente fala para não desmatar, mas aí como que as empresas fazem? Então, tem essa parte que a empresa, por exemplo, ela mesma pode pegar uma faixa de terra e ela mesma faz o plantio e ela mesma faz ali, e aí ela vai reflorestando. Isso. Quando você vê essas grandes plantações, você está na estrada, eucalipto, pinos... Tem muito de eucalipto, você usa para tudo, porque você tem a resina que vai te ajudar em produto químico, em tinta, do próprio, né, eucalipto de pinos. Você tem a madeira que você usa para lenha, você usa para esse tipo de móvel aglomerado, para móveis mais rústicos. O eucalipto ajuda também no papel higiênico, no papel que você usa na escola. Então, quer dizer, tem uma série de... E essas empresas, essas grandes empresas, trabalham justamente para isso. Da produção da espécie, da mudinha, da semente ali que eles colheram, até o plantio, a retirada e o processamento de tudo que eles estão produzindo. Então, hoje as indústrias trabalham com isso porque é seguro, é legal, é rentável, né? Não são florestas vivas que a gente chama, né? Porque não tem praticamente fauna nenhuma lá dentro, são ecossistemas bem voltados para a produção, né? Mas você tem todos os níveis de corte e uso nessas áreas plantadas. E até nascer tudo ali tá, querendo ou não, contribuindo ali com a natureza. Sim, de uma maneira ou de outra, usa forma, né? com a fotossíntese, ajuda, né? Na emissão de oxigênio, tudo. Mas são espécies exóticas. Tá. De alguma forma, a gente, né, que pode fazer parte da Fundação Florestal de alguma forma ou não? É algo fechado ou a população pode também ajudar e ser também aí uma mão amiga para estar junto com o pessoal da Fundação Florestal? Pode sim, tem bastantes opções, né? No nosso caso aqui, nós somos funcionários concursados, né, no governo do Estado de São Paulo, mas existem opções para você poder tá nos ajudando, tá participando da vida de uma unidade de conservação. Seja atuando em programas de voluntariado que a Fundação oferece, seja participando dos nossos conselhos consultivos das nossas unidades. Todas as unidades têm o seu conselho consultivo. E visitando as nossas unidades. Nós temos 150 unidades de conservação abertas à visitação pública, onde a gente tem cachoeira, caverna, todos os ecossistemas que existem no estado de São Paulo estão abertos à visitação pública, áreas inclusive com infraestrutura de hospedagem, com guias próprios, né? Guias de comunidade local atuando. A gente tem comunidades indígenas presentes nas nossas áreas, todas com infraestrutura e receptivo de visitação. Então, a Fundação Florestal, quem quiser consultar, é só colocar no Google lá, Fundação Florestal. Tem unidades de conservação, diz cada unidade de conservação, qual o serviço. É um site da Fundação Florestal. E está aberto. É a forma que as pessoas podem participar, vivenciando as nossas unidades, sabe, entendendo um pouco todo esse contexto, entendendo o quanto é importante, né, de se preservar. Sim. Porque se a gente perder isso, a gente não vai ter mais vida. É verdade. Porque a gente não vai ter mais ar, não vai ter mais água, a gente vai deixar de produzir. Então a gente precisa que esse contexto aumente, que a gente consiga, que essa informação de conscientização chegue cada vez mais, que essa geração mais jovem olhe mais para isso, que já está na hora de a gente começar a inverter o jogo, né? Até então a gente tirou, está na hora de a gente devolver um pouco para melhorar um pouco a nossa qualidade de vida. Então a gente precisa devolver isso para a natureza, ganhar mais áreas verdes para que a gente possa ainda tentar conseguir reverter a tendência de um clima. Muito obrigada, Vladimir, foi muito bom aqui, muito esclarecedor o bate-papo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Fundação, onde que as pessoas podem encontrar as informações além do site? No site da Fundação Florestal, é importante, né? E quem quiser ir, a nossa sede fica na Frederico Hermann Júnior, em Pinheiros, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. É bem localizado aqui em São Paulo, né? E se você tiver curiosidade, também tem o Instagram, tá aqui na telinha, Fundacão Florestal. Entra lá, segue o pessoal e faça a sua parte, né? Porque é importante, gente, isso faz muito bem para nós e para nossas próximas gerações. Vladimir, muito obrigada. Sucesso para você aí na Fundação e para também todos os brigadistas que cuidam bastante também da nossa natureza.